Boa tarde pessoal. Hoje, dia 23 do 11, 2h15 da tarde, horário não muito normal. Por enquanto ainda não comecei o outro trabalho. E aqui simplesmente para dizer que essa semana deu bom, viu? Tivemos o Green Absoluto, tanto na análise geral, como também pelo resumo recente. Ontem até eu estava com um certo medo, um certo receio de não bater. Quer dizer, o medo veio mais no jogo do Vasco e do Internacional, porque ali uma vitória do Vasco matava todas as duas alternativas e um empate ali matava uma das alternativas. Alternativa que pagava mais, certo? Mas aí deu tudo certo. Mesmo desse jeito, eu fiz uma segurança ali no Vasco, porque também perder tudo isso não dava. Pelo menos eu ficava kits, digamos assim. Em outra parte foi o jogo de ontem também, Fluminense e Fortaleza, que eu também pensei, porque de um tinha dupla fora e do outro tinha dupla casa, porque o desempenho recente do Fluminense, se eu não me engano, era melhor do que o do Fortaleza. Era coisa assim, eu e eles tinham um confronto lá no Rio de Janeiro que o Fluminense saía melhor. Pensando nisso, levando isso em consideração, não cerquei por lado nenhum, apenas uma coisa que eu torcia, era o empate. Saindo o empate, saía o absoluto tanto para um quanto saía para o outro. Eu fiquei ali no aguardo, saiu o golzinho do Fortaleza, com pouco saiu o empate do Fluminense. Aí, opa, tá dando bom. Com pouco saiu a virada do Fortaleza, aí eu disse, opa, a virada do Fluminense. Aí eu pensei, opa, pelo menos um dá. No finalzinho aquele empate aí ajudou muito, deu green nos dois. Lembrando que a análise geral ela ficou com a odd de R$19, certo? E o resumo recente ele ficou com a odd de 35, porque era mais difícil, tinha alguns resultados, se eu não me engano, seco no meio do caminho. A nossa análise de tabela não bateu apenas por 3 jogos, certo? Se eu não me engano, foi o empate do Corinthians, porque o Corinthians venceu por 2-1, foi a vitória seca do Grêmio, porque o Grêmio empatou de 2-2, mesmo levando a virada, se eu não me engano, do Juventude, ele correu atrás do resultado, foi coisa assim. E pela vitória do Botafogo que terminou em empate, eu também tinha colocado a vitória do Botafogo seco. Então acertei as 10 em um, as 10 em outra e acertei 7 nessa última análise. Pessoal, se vocês fizeram as 3 análises, fizeram uma análise maior, o bingo da 1, o bingo da 2 e o bingo da 3, beleza, você bateu em duas. Se você separou, como eu costumo dizer, separar em dupla casa, separar em casa seco, separar em fora seco, separar em empate, separar em dupla fora, fazer umas oddzinhas menores, você bateu cerca de 50% da odd do análise de tabela, porque todos os duplas fora pagaram, certo? E a odd ficou boa, eu só não consigo me lembrar de cabeça, porque como eu faço a divisão, aí depende de vocês também. É apenas uma dica que eu dou para, como costumam dizer, não colocar todos os ovos em uma cesta só, para você não perder caso ela rasa, entendeu? Então, pessoal, foi esse. Veio o nosso green absoluto. Não pense que agora eu vou dizer que eu vou enricar, vamos pra frente, compre meu plano. Não. A gente acertou. No caso, foram 3 acertos, eu vou colocar assim, em 34 rodadas. Ou então, 2 acertos em 34 rodadas. Certo? Toda rodada, colocando valor quando era feito, quando eu postava aqui com vocês. Algumas vezes eu só fazia, mas não colocava valor nenhum. Certo? Aí eu vou ter que metrificar quanto é que deu. Se deu certo, se não deu, se continua, se não continua. Mas o campeonato está acabando, eu garanto que até o final desse campeonato a gente continua postando aqui as dicas, tá certo? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado a quem copiou, a quem confiou no resultado, tá certo? A gente está tentando no estudo. Futebol não é ciência certa, não é uma matemática certa que com certeza vai bater. Não, a gente vai tentando e a gente tenta fazer o melhor. Não tente fazer isso espontaneamente, ou seja, sair circulando um lado para o outro, um lado para o outro. É a mesma coisa, ontem o Al Nassr aparecia como franco favorito, pagava R$1,22. Aí vai que você pegou ele e colocou, ele perdeu de 2-1 de virada. Começou o jogo ganhando com o gol do Cristiano Ronaldo, foi lá e levou a virada. Então não é certo, sempre vai aparecer uma zebra, um negocinho que você não conta, certo? Então, o sempre que eu digo é, tenta aquela liga que tu tem mais conhecimento, que tu vai curtir, que tu vai assistir. Eu coloco o brasileiro por quê? Porque o acesso para o brasileiro está um pouco mais fácil. Depois que a Disney mudou os planos dela, a ESPN agora não passa mais todos os jogos.
passa o jogo que ele quer transmitir, a não ser que você dê aquele upzinho pro prêmio, aí você pode assistir tudo que você quiser, mas lamento muito, não há condições, tá bom? Então, é isso. Vou agora terminar, upar esse vídeo, colocar aqui os 100% para deixar mais bonitinho. Se o vídeo não tiver muito legal, vocês me perdoem, não estou com a iluminação certa. Como vocês podem perceber, o fundo está diferente, eu estou gravando agora aqui na minha casa. Pedi até para a dona encrenca ali ficar atrás de mim para ela não sair na filmagem, tá certo? Então é isso, valeu pessoal, eu vejo vocês na rodada 35. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Fui!